Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, estamos aqui para agradecermos em primeiro lugar, agradecermos a Deus, em especial e acima de tudo, pela graça da vida. Agradecermos ao Senhor de infinita bondade, misericórdia e amor, por ter nos concedido mais uma oportunidade no corpo físico. Mais uma vez aqui nos encontramos ligados a este instrumento que temos à nossa disposição para trabalharmos a nossa melhoria. Gratidão a Deus por ter nos concedido mais esta oportunidade. E assim, nós aqui nos encontramos matriculados nesta escola bendita, que é o planeta Terra. Apesar das dificuldades pelas quais já passamos, dificuldades que porventura estejamos passando na atual existência, no atual momento, dificuldades que com certeza ainda iremos enfrentar ao longo da nossa caminhada, mas mesmo assim é preciso que agradeçamos, porque estas dificuldades são oportunidades para o nosso aprendizado, para o nosso despertar espiritual. E se por vezes sofremos, não é Deus ou não foi Deus quem quis assim. Como em muitas situações nós falamos ou ouvimos falar: ah, foi Deus quem quis assim. Não foi Deus. Resultado das nossas escolhas. Fomos nós quem escolhemos. Pelo contrário do que falamos ou ouvimos falar, Deus não quis que fosse assim. Mas Deus permite. E Deus permitiu que fosse assim para o nosso aprendizado. Porque nós escolhemos assim. Então, assim, agradeçamos. É preciso que agradeçamos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou, de forma exemplificada, conforme nós encontramos e temos à nossa disposição no seu Evangelho de amor, este código pedagógico. Gratidão a Ele e aos seus mensageiros de luz que estão constantemente caminhando conosco, nos auxiliando através das boas intuições para que façamos as melhores escolhas. É por isso que precisamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus quando Ele nos fala que é preciso ter ouvidos para ouvir. Então é preciso que tenhamos ouvido para ouvir os bons conselhos destes amigos espirituais, estejam eles no corpo físico ou fora dele. E por último, eu agradeço a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que vão chegando e se conectando aqui conosco neste ambiente virtual, para juntos, nesta sala de aula, aprendermos um pouco mais acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas em nome do Cristo nosso Senhor. Abraçando fraternalmente a todos e a todas em nome da nossa irmã e professora Vilma Guimarães. Abraço extensivo aos seus meninos e meninas do coração. Então hoje é com alegria que aqui nos encontramos mais uma vez para refletirmos com base em mais uma questão de O Livro dos Espíritos.
estamos estudando acerca das lembranças da existência corpórea. Já estudamos várias questões acerca deste assunto, já que este assunto iniciou com a questão número 304 e hoje estudaremos a questão número 311. E este assunto ainda se estende até a questão 319. Então ainda teremos várias questões pela frente, refletindo acerca das lembranças da existência ou das existências corporais quando retornarmos para casa, o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada, o mundo primitivo, de onde nós viemos e para onde nós retornaremos. Então, na questão número 311, Kardec formulou o seguinte questionamento acerca deste assunto: o respeito que se tem às coisas materiais, deixada pelo espírito, atrai a sua atenção sobre esses mesmos objetos e ele vê esse respeito com prazer? Porque, via de regra, nós respeitamos, em especial quando são objetos deixados por um parente, por um ente querido. Quando do seu desencarne, com certeza, deixou vários objetos, pertences pessoais, ficaram por aqui. Então, muitas pessoas guardam por muito tempo estes pertences, a depender do destaque social daquela pessoa, daquela criatura. Os seus objetos viram, inclusive, peças para a composição de um museu, por exemplo. Quantos museus nós temos aí à nossa disposição para visitação, onde encontramos peças, objetos que foram usados por pessoas que temos os seus nomes registrados na nossa história? Então, assim, Kardec formulou o questionamento acerca destes objetos pessoais, estas coisas materiais deixada pelo desencarnado. O espírito tem a sua atenção atraída em relação ou por causa desta atenção, às vezes até veneração que nós temos ou dispensamos aos objetos que ele usou quando encarnado? E aí os espíritos amigos responderam da seguinte maneira: o espírito é sempre feliz por ser lembrado. Sem sombra de dúvida, o espírito, aquele que deixou o corpo físico, será e ficará sempre feliz por ser lembrado por lembranças boas, por boas lembranças, por recordações de coisas boas que ele tenha feito, boas ações que ele tenha praticado aqui na Terra. Nós lembrarmos dele com saudade, sentir a sua falta aqui conosco, devido às tarefas que ele desenvolveu ou das quais ele participou quando aqui na Terra. Sem sombra de dúvida que ele se sentirá feliz quando perceber que nós estamos ou estaremos lembrando dele, ou se estivermos lembrando dele, com esses pensamentos positivos, com essa satisfação, com esta gratidão e a satisfação de ter convivido com ele ou com ela. E aí eles acrescentam que as coisas dele que se conservaram trazem-no à memória, porém é o pensamento que o atrai para vós, e não os objetos. Então, assim, conforme já havíamos dito, em relação às boas memórias, que com certeza
é o maior patrimônio que poderemos construir e que precisamos construir ao longo da nossa trajetória, são as boas lembranças, as boas memórias, a gratidão que sentimos ou que sentiremos, que atrai, conforme aqui os espíritos amigos responderam a Kardec, que atrai o que irá, ou quem irão ou irá atrair o espírito e não os objetos. Em especial, se for um espírito mais evoluído, um espírito mais esclarecido, como existe os registros aqui na doutrina espírita acerca das lembranças também, quando se constrói um memorial, quando se constrói algum monumento, quando se alguma obra pública em que coloca o nome de um desencarnado, uma pessoa importante na nossa história que tenha desencarnado, mais recente ou não tão recente, que o espírito se sentirá feliz por aquela homenagem e se sentirá atraído não pelo objeto, não por aquela festa de inauguração de um monumento em sua homenagem, mas pelas lembranças. Então, assim, nós fechamos este parêntese com esta citação da questão número 311, para, na sequência, ampliando as nossas reflexões acerca deste assunto, já que estamos realizando este estudo de O Livro dos Espíritos, combinado com Filosofia Espírita de Miramês. Então, capítulo número 5, volume número 7 da coletânea Filosofia Espírita, que tem como título Atenção Atraída. Então, assim, o Espírito Miramês comenta essa questão número 311 da seguinte maneira, que a atenção para os pertences dos espíritos que já passaram para o mundo espiritual não é atraída pelas coisas materiais, mas sim pelos pensamentos daqueles que ficaram. Então, assim, conforme os espíritos superiores responderam a Kardec no questionamento 311, aqui reafirma Miramês, em especial, espírito esclarecido, ele não será atraído pelos objetos que ele deixou aqui, mas sim pelos pensamentos de nós que ainda, ou daqueles que ainda permanecem por aqui. Neste caso, os espíritos que serão ou que são atraídos, ou que não se desligam ou não aceitam se desligar dos objetos materiais, são espíritos inferiores, que estão apegados às coisas materiais que eles julgam serem suas. E muitos de nós, numa situação dessa, se não trabalharmos o desapego a estas coisas, iremos inclusive sofrer e muito após a nossa desencarnação, em relação às coisas que aqui nós deixaremos, que julgaremos ser nossas, vendo estas coisas sendo divididas e passadas adiante em um processo de inventário, por exemplo. Então, assim, em muitas situações, esses espíritos ou os espíritos apegados devido à sua inferioridade moral, apegados às coisas materiais, eles sofrem e muito, vendo o seu patrimônio sendo passado seu, entre aspas, porque nada é nosso, nada é dele, mas vendo o patrimônio que ele julgava ser seu, sendo desfeito, sendo passado adiante. Então, assim, os espíritos amigos nos esclarecem e pedem, nos orientam para que nós trabalhemos o desapego para não sofrermos ou que não venhamos sofrer depois da desencarnação.
Então é por isso que Miramês aqui repete que o que atrai os espíritos, em especial os mais esclarecidos, não são os objetos, mas os pensamentos daqueles que por aqui ficaram, ou que aqui permanecem. Isto acontece, reforçando, Miramês diz na sequência, isso acontece quando falamos de espíritos elevados. Conforme já havíamos adiantado, aqui Miramês reforça essa atração pelos bons pensamentos daqueles que por aqui ficaram, ou que aqui permanecem. Isto acontece com espíritos elevados. Com relação ao espírito apegado às coisas materiais, onde estiver o seu tesouro, aí permanece o seu coração. Então é por isso que Jesus nos ensina acerca deste assunto, para que construamos tesouros verdadeiros, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não consome, porque onde colocarmos, ou onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então, se o nosso tesouro for material, nós ficaremos presos a estas coisas materiais. E aí Miramês acrescenta: quando seus familiares encontram alguma coisa que lhes pertenceu, a concentração é mais poderosa a respeito do que já partiu. É, pois, uma forte transmissão telepática, e o espírito em condições elevadas, por vezes, atende ao chamado mental, se isso serve para lições aos encarnados. Então, o espírito mais elevado, ele ouvirá mentalmente falando, ou sentirá as nossas vibrações de carinho, de recordações, em especial quando nos depararmos com um objeto material que ele deixou aqui. Mas não o objeto irá atraí-lo, mas os nossos pensamentos, as nossas boas vibrações, essa transmissão telepática de espírito para espírito. E se ele julgar que a sua presença, a sua vinda até o ambiente seja útil. A alma iluminada não perde tempo com simples lamentações. Então a alma iluminada não irá ficar desperdiçando o seu tempo, ou não aproveitando o seu tempo com lamentações daqueles que aqui permanecem. Então, assim, não que ele desdenhe as lamentações, o sofrimento, mas que ele não irá desperdiçar o seu tempo, porque isto não lhe auxiliará e não o levará a nada. Então, assim, Miramês nos lembra que a alma iluminada não perde tempo com simples lamentações. Ainda hoje existem no mundo muitos muros de lamentações, como nos tempos idos. A atração maior para os espíritos de luz é para onde vibra o bem coletivo. Onde vibra o bem coletivo, este sim é o ambiente preferido e que mais atrai os espíritos iluminados. Então, assim, ele acrescenta: é onde o amor toma a dianteira de todas as atitudes. É onde a caridade se encontra em evidência em todos os fatos da vida. Então, assim, é importante refletirmos acerca deste assunto em relação a essa atração maior quanto aos espíritos elevados. Ou seja, onde se pratica verdadeiramente o bem, onde se vibra o bem, onde se vibra e se pratica o bem coletivo, onde o amor toma a dianteira de todas as atitudes, onde a caridade se encontra em evidência. Há sempre prazer para o espírito quando ele é lembrado na terra. No entanto, o prazer maior para o seu coração
é quando essa lembrança pode trazer benefício para os outros. Então, se lembrando um espírito elevado que aqui esteve na Terra, em sua homenagem, nós iniciarmos uma obra de caridade e batizarmos, simbolicamente falando, aquela obra de caridade com o seu nome e trabalharmos verdadeiramente nesta obra benemérita em seu nome, com certeza para ele será muito gratificante. Então é por isso que Miramês nos lembra que o prazer maior do espírito elevado é quando essa lembrança pode trazer benefício a outras pessoas. A vida em espírito da alma, já afeiçoada ao Evangelho de Jesus, é livre. Então a vida de um espírito elevado é uma vida tranquila, é uma vida leve, é uma vida livre. Não é uma vida presa, não é uma vida algemada a coisas transitórias, a coisas materiais, a objetos. Então assim, Miramês fala acerca desta liberdade. E é por isso que Jesus nos orienta, nos conclama há 2000 anos praticamente, para que conheçamos a verdade, para nos tornarmos criaturas livres, sem apego às coisas transitórias. E ela, ou seja, a alma, trabalha sempre para construir a cidade de luz dentro da sua própria consciência. Então assim é o comportamento e é assim que se comporta um espírito elevado. E é preciso que nós, por nossa vez, nos esforcemos para nos aproximarmos deles. E se quisermos e se queremos realmente a companhia desses espíritos elevados, é preciso que nos esforcemos cada vez mais para nos assemelharmos a eles. É sempre grato ao espírito quando seus familiares se lembram de exemplificar o que de bom ele realizou no mundo e procuram aperfeiçoar mais o que ele deixou em caminho. Então, isso não temos dúvida quanto a este assunto, que será muito gratificante para o espírito, nós, na condição de seus continuadores, familiares que por aqui ainda permanecemos, nós exemplificarmos o trabalho que ele realizou ou que ele realizava e ainda melhorando, ampliando esse trabalho ainda mais. Porque todos nós fazemos apelo aos que ficaram no sentido de começarem a se desapegar, pelo menos aos poucos, das coisas materiais e saberem usar o que Deus lhes confiou, trabalhando para a circulação dos bens da vida. Então este é um apelo da espiritualidade que Miramês deixou aqui para nós, para que nos desapeguemos cada vez mais, ou seja, nos desapeguemos cada vez mais, ou seja, sejamos menos apegados às coisas que julgamos ser nossas, que na verdade são de Deus, coisas que Deus nos confiou na condição de administradores provisórios. O desprendimento no momento certo é luz no caminho, é tranquilidade na consciência. Para tanto, não podemos prescindir de Jesus. Ele é o caminho. Quem o segue não perde o rumo para a felicidade. Então assim, Miramês nos lembra mais uma vez acerca da necessidade do desprendimento. Ao regressarmos ao mundo espiritual, não devemos deixar os bens materiais sem rumo, pois isto pode causar
pode nos causar perturbações sem conta. Então aqui Miramês nos fala acerca de previdência, que sejamos previdentes, deixarmos os recursos materiais que estão ou que estiverem sob a nossa administração provisória, deixarmos isto encaminhado, com um direcionamento, com uma destinação, porque se isso não acontecer, poderá nos causar alguma perturbação, porque a responsabilidade é grande na guarda daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. A responsabilidade é grande e realmente é muito grande em relação às coisas que Deus colocou em nossas mãos. Monetariamente falando, sejam bens valorosos ou menos valorosos. A responsabilidade é grande. Quem se encontra ainda na carne, prestes a vir para cá, deve, em nome de Jesus Cristo, alinhar sua vida com o Evangelho, porque serve de convite para os que ficam fazerem o mesmo. A herança de Jesus são os bens imperecíveis. A herança de Jesus são os bens imperecíveis que têm o poder de atravessar o túmulo, acompanhando a alma para onde quer que seja. O patrimônio do coração, a moeda que levaremos conosco e que tem trânsito livre no mundo espiritual. Porque quando chegarmos no mundo espiritual, ninguém vai nos questionar qual foi o tamanho do patrimônio monetário, patrimônio material que conseguimos construir e que deixamos aqui na terra. Mas sim, será questionado não pelos outros espíritos, mas pela nossa consciência, qual é o patrimônio que eu estou levando ou que cheguei com ele no mundo espiritual. O patrimônio do coração, as boas obras, as virtudes que eu consegui desenvolver, ou iniciar o seu desenvolvimento, ou ampliar ainda mais. As boas obras que aqui eu deixei realizadas ou em andamento, porque estes patrimônios, conforme nos fala aqui Miramês, são patrimônios imperecíveis, que foram os patrimônios, ou que foi o patrimônio que Jesus nos deixou, e que este legado está aqui conosco até hoje. Jesus não deixou nenhuma herança material, não deixou nada para ser dividido materialmente falando, a não ser as suas vestes, que eles fizeram a divisão, os soldados, até mesmo antes de Jesus desencarnar. Então assim Miramês nos fala acerca deste patrimônio verdadeiro. Precisamos das coisas materiais aqui no mundo, sem sombra de dúvida que precisamos, e precisamos agir com previdência. Não podemos ser um peso para a sociedade. Não podemos ficar sem nada, sem nenhum recurso material e vivermos às custas dos outros. Mas precisamos trabalhar o desapego, precisamos, conforme aqui Miramês nos falou, aprendermos a administrar, circulando esses recursos materiais. Devemos tomar como modelo o mestre dos mestres, porque ele é a vida que faz lembrar o sopro de Deus nos esplendores de todos os ideais. A lembrança que mais toca ao espírito é aquela de que ele fez todos os esforços possíveis para sua modificação interna, deixando nascer em seu coração a luz do entendimento,
Sem sombra de dúvida que será uma lembrança muito agradável nós sermos atraídos, quando deixarmos aqui este corpo físico, nós sermos atraídos pelas lembranças daqueles que aqui permanecem, lembrando dos nossos esforços para realizarmos transformações nossas do ambiente onde nós nos encontrávamos. Mesmo que eles mesmos afirmem que nós tínhamos muitos defeitos, mas que nós nos esforçávamos para sermos melhores a cada dia. A atenção deve ser toda atraída para a boa nova do reino de Deus, o Evangelho de Jesus, em seus variados aspectos. No Evangelho, a caridade bem orientada se reflete em todas as letras, em todas as frases e em todo o livro, como livro de vida na vida com amor. O que se pratica assintosamente fora da lei do Evangelho é prova de ignorância. Então, aquilo que nós praticamos fora do Evangelho é a prova da nossa ignorância. E aí, Miramês, encaminhando para encerrar estas reflexões maravilhosas acerca deste assunto, acerca das lembranças da vida corporal, acerca das lembranças daqueles que aqui permanecem, acerca da necessidade do desapego, acerca da necessidade do crescimento, ele diz da seguinte maneira: lembremo-nos da luz que já estamos caminhando para ela. Lembremo-nos do amor que ele já se encontra a caminho. Lembremo-nos da caridade que ela pode se manifestar em nós em favor de todos. Então aqui Miramês nos pede para que lembremos da luz, para que nos lembremos do amor, para que nos lembremos da caridade. Entre mentes, não devemos ficar somente nas lembranças. Então aqui Miramês nos conclama para que não fiquemos apenas nas lembranças, para que essas virtudes tenham o poder de permanecer em nós, em plena força da vivência, na fecundidade do mundo interno, onde Jesus deve reinar para sempre. Então assim Miramês encerra estas reflexões e assim nós também encerramos as nossas reflexões neste momento, abraçando fraternalmente a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor, e que possamos lembrar dos nossos entes queridos com carinho, com aquelas boas recordações da convivência ou do período de convivência que nós tivemos a oportunidade de compartilhar enquanto eles estiveram aqui, e tendo a certeza que em breve nós voltaremos a nos reencontrar no mundo espiritual. Sem sombra de dúvida que todos esses entes queridos que conviveram conosco nos ensinaram muito. Nós compartilhamos boas experiências. Um abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor, e em breve voltaremos a nos reencontrar com a graça e permissão de Deus nosso Pai, para seguirmos adiante, aprendendo cada vez mais. Gratidão a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor.